Olá, o Interesse Público está começando agora. Aqui você vai ver reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja o que vai ser destaque no programa de hoje. O Ministério Público Federal questiona a idade como o único critério para determinar o começo da vida escolar das crianças. Trotes violentos estão com os dias contados. A ideia é que as universidades promovam atividades saudáveis de integração dos novos alunos. Você sabe a diferença entre indulto natalino e saidão de Natal? Os dois benefícios estão sendo questionados para que os presos não voltem a praticar crimes. E veja também, Câmara Criminal do MPF discute estratégias para combater o desvio de verbas federais e garantir qualidade dos serviços públicos. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Você sabe a diferença entre indulto natalino e saidão de Natal? Os dois são benefícios concedidos a presos que preocupam o Ministério Público Federal. Muitos detentos que recebem as concessões não retornam às penitenciárias e, pior, voltam a cometer crimes. As saídas temporárias, conhecidas como saidões, ocorrem em datas comemorativas específicas, como Natal, Páscoa e Dia das Mães, para a confraternização do preso com os familiares. Na prática, o juiz da Vara de Execuções Penais edita uma portaria que disciplina os critérios para a concessão do benefício e as condições impostas aos detentos, como retorno à prisão no dia e hora determinados. O problema é que alguns presos se aproveitam para fugir e cometer novos crimes. Um exemplo foi registrado em junho deste ano em Brasília. A família de Adécio foi surpreendida em casa por 2 assaltantes. Um deles tinha sido contemplado com o benefício. Foi assim muito desgastante e foi um momento assim terrível, porque eram 6 pessoas, né? E muito caras, muito queridas, a minha esposa, as 2 filhas, o meu genro e a criança no seio da minha filha mais velha, né? Então, eram vidas que estavam em jogo. Diferentemente do saidão, o indulto significa a extinção da pena. Abrange os sentenciados que se enquadrem nas condições pré-estabelecidas nos decretos editados pelo Presidente da República. O documento é elaborado com aval do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e acolhido pelo Ministério da Justiça, sendo publicado anualmente. Em Portugal e no Brasil, costumam acontecer na comemoração do Natal. O indulto natalino é um importante instrumento de política criminal de exclusividade do Poder Executivo, que visa diminuir o sofrimento do cárcere brasileiro. Quando nós falamos em redução de pena ou até de extinção da punibilidade através de algum benefício presidencial, a população entende muito mal isso, entendendo que seria um ato de benevolência estendido a todos, sem nenhum critério. Não é verdade. É necessário entender que se faz necessário, dentro da atual sistemática carcerária brasileira, extremamente injusta e ingrata e sofrida àquele que lá permanece, conceder um benefício àqueles que demonstram um bom comportamento. Pensando no aperfeiçoamento do decreto de indulto, o Conselho Nacional do Ministério Público constituiu um grupo formado por procuradores e promotores para discussão e criação de propostas. Uma lista de sugestões foi elaborada e encaminhada ao Ministério da Justiça. É uma iniciativa pioneira, porque tradicionalmente a proposta de indulto, as discussões são travadas no âmbito do Ministério da Justiça apenas e de órgãos que o integram, como o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o CNPCP. O CNMP sugeriu que o benefício não seja concedido a quem cometeu crimes de corrupção contra o sistema financeiro e vulneráveis, lavagem de dinheiro e delitos que o Brasil se comprometeu a reprimir por meio de tratados e convenções internacionais. O Conselho também quer a retomada da análise do merecimento para a concessão do benefício. Na avaliação do Ministério Público, somente deveriam ser contemplados com o indulto aqueles com possibilidade de reintegração na sociedade antes do cumprimento integral da pena, evitando o risco de um sentimento de impunidade e de insegurança social. A nossa preocupação é de que saiam as pessoas certas e fiquem na prisão quem deva nela ficar. Quem ainda apresente periculosidade, quem tenha cometido crimes graves, crimes hediondos.
Você sabia que a corrupção afeta diretamente a sua vida? É que o dinheiro público que não chega ao destino certo provoca uma série de prejuízos a você, cidadão que paga impostos. Para discutir esse tema, o encontro reuniu em Brasília procuradores da República que atuam na área criminal em todo o país. Saúde, educação, transporte público, saneamento básico. Você já parou para pensar o quanto a qualidade desses serviços interfere na sua vida? Claro, dependemos disso para poder sobreviver. Até porque a própria Constituição garante isso para a sociedade, né? E, no entanto, nada é cumprido. O que muita gente não sabe é a relação desses serviços, considerados básicos e essenciais, com a corrupção. O desvio de dinheiro prejudica diretamente a qualidade da escola pública onde o seu filho estuda, por exemplo. O atendimento médico do posto de saúde do seu bairro, a coleta de lixo e até a água da chuva que não escoa. Tudo pode ser afetado pelas irregularidades. Interfere completamente, porque justamente está na mão das pessoas que têm o poder, sabe o que é necessário, sabe do que a gente precisa, mas não tem o interesse, justamente porque lá ele está sendo beneficiado com isso. Eu acho que o serviço no Brasil, de maneira geral, está muito precário. Eu acho que deveria melhorar muito e as autoridades competentes deviam tomar alguma providência sobre esses assuntos. A verba para esses serviços vem dos impostos que você paga. Recursos não faltam. O orçamento do país prevê o investimento em todas as áreas, mas grande parte do dinheiro se perde no repasse aos municípios. Um levantamento feito pelo MPF junto à Controladoria Geral da União mostra que dos recursos repassados em 2010 pelo governo federal nas áreas de educação, saúde, transporte, esporte e cidades, 693 milhões nunca tiveram a prestação de contas concluída pelos municípios. Para combater o desvio de recursos públicos, procuradores da República de todo o Brasil se reuniram no 11º Encontro Nacional da Câmara Criminal do MPF. O evento contou com a presença do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. 2011, mais um ano de atuação muito intensa nesse tema. A cada ano, na verdade, nós vamos intensificando essa luta, esse combate que deve ser sem trégua contra a corrupção. De acordo com a Fiesp, só em 2010 a corrupção no Brasil gerou prejuízos que variaram de 50 a 84 bilhões de reais. Para combater este atraso, em 2011 o MPF ajuizou 77 ações penais por desvio de dinheiro público. O Brasil é uma potência econômica, mas é também um país que se prima pela desigualdade social. E essa desigualdade social, esse descompasso entre essa pujança econômica e a situação de desnível social que certa parcela da população ainda ocupa, é causada por uma grande corrupção disseminada em vários setores do país. Para fiscalizar as prefeituras, a Câmara Criminal criou um grupo de trabalho voltado para o enfrentamento do desvio de verbas públicas federais nos municípios. A ideia é cobrar dos prefeitos mais rigor na aplicação do dinheiro público. Não se investe muito em fiscalização, as equipes são muito diminutas, são enxutas, os recursos materiais dessas equipes de fiscalização também não são adequados, porque a gente verifica que não há uma vontade política em ser fiscalizado, em ser investigado. Esta procuradora, que também faz parte do grupo de trabalho, defende não só a condenação criminal, mas também a perda do cargo e o ressarcimento dos recursos desviados aos cofres públicos. O importante é o enfoque que está se dando hoje. A sociedade está clamando por punição, tanto que a lei da ficha limpa ela vem de um referendo, de uma manifestação de iniciativa popular, né? E como que nós vamos fazer dar eficiência à ficha limpa? A partir do momento que houver a condenação em segunda instância perante os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, daqueles gestores de recursos públicos que têm praticado a malversação, o desvio, a fraude, a aquisição de bens superfaturados ou a não aquisição, o que nós temos visto diuturnamente nas nossas investigações. No próximo bloco, o Ministério Público Federal debate o uso da idade como único critério para determinar quando as crianças devem entrar na escola e trabalha para acabar com trotes violentos nas universidades. Veja a seguir.